Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Getúlio. Eu estou aqui para te ensinar um pouco de Direito Penal e a gente passar esse final de semana estudando Direito Penal na sua pós-graduação de Direito Penal aqui do IGD. Vão ver alguns rostos conhecidos aqui, pessoal que veio da preparação da OAB comigo já, mas para quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. Meu nome é Getúlio Castro, eu sou professor de Direito Penal aqui no IGD, atualmente só aqui no IGD, e isso tem um motivo especial para que você entenda. Eu sou professor de Direito Penal desde 2010. Eu já fui professor na graduação da PUC, na graduação da Alfa, nos cursinhos jurídicos e na vida de concurso fui aprovado para promotor de justiça no estado do Tocantins e logo após fui aprovado também no concurso de cartórios no estado de Goiás. O primeiro concurso de cartórios do estado de Goiás, né? Nós já tivemos dois. Eu fui aprovado no primeiro, tomei posse, hoje eu sou tabelião aqui no estado de Goiás. Para falar um pouquinho dessa carreira, porque não é porque você está fazendo pós que você não está de olho também nos concursos, né? A minha experiência mostra que dá para fazer os dois e eu imagino que muitos de vocês estão se qualificando na pós, mas também têm interesse em fazer algum concurso público aí. Eu passei muito tempo nessa vida de concurso. Eu reprovei muito mais do que eu aprovei, obviamente, mas você não precisa de muitas aprovações, né? Mas você constrói as suas aprovações com as reprovações. As reprovações, elas fazem parte do caminho. O concurso de cartório é um concurso um pouco diferente da maioria dos outros concursos na seara do direito, porque nós não temos uma carreira, né, que você vai escalonando. O concurso de cartório você vai fazer primeiro o ENAD, né, igual o da magistratura, você faz primeiro um exame nacional para os cartórios, é o ENAC, faz o exame nacional para os cartórios para poder fazer o concurso de cartórios. Os cartórios são organizados pela Corregedoria de Justiça de cada estado. Então, o concurso é estadual. E você vai concorrer para entrar numa lista de classificação dos aprovados e escolher um cartório dentre a lista dos cartórios que estão vagos. Então, não é uma carreira. Você vai escolher uma serventia e vai ser titular daquela serventia. E você só sai de lá morto, exonerado, ou através de um concurso de remoção para uma outra serventia. Mas um concurso de remoção é exatamente o mesmo concurso do ingresso, só que forma duas filas, as de ingresso e as de remoção. Normalmente a galera da remoção escolhe antes da galera do ingresso. Mas é um concurso um tanto quanto diferente, porque todo mundo fala, é um concurso muito bom. Não, depende. Depende, ele é sazonal. Sazonal. É óbvio que o primeiro concurso de cartório de cada estado, que já teve, é o melhor. O meu foi o primeiro. E perceba, o meu foi o primeiro começando lá em 2009. O concurso começou em 2009, terminou no fim de 2010. A gente só foi tomar posse em 2014, em 2013. Por que a gente só foi tomar posse em 2013? Porque tinha um cidadão chamado Sampaio, que era titular de um cartório e que não queria sair. E ele brigou até o STF, enfim. O primeiro concurso é sempre mais difícil mesmo, até pavimentar a estrada para os outros. Então, o primeiro concurso de cada estado é muito bom, porque as serventias estão todas vagas, né? Perceba que o concurso para cartório ele é exigível como todos desde 1988, com a Constituição. Só que não era uma carreira que eles regulamentaram tão rápido, porque elas eram providas de acordo com a convenção de cada tribunal, de cada estado, da realidade de cada estado. E aí isso foi chegando num ponto que ficou insustentável, até que o CNJ obrigou que esses concursos começassem a serem feitos. Então, para você ter uma base, nós estamos em 2026 e só teve 2 concursos de cartório no estado de Goiás.
E o último, o segundo, terminou ano passado, começo do ano passado. Então, só 2 concursos aqui. Então, por que eu falo que ele é um tanto quanto diferente? Porque agora, será que é tão bom o terceiro concurso de cartório do Estado de Goiás? Por quê? Porque depende das serventias que estiverem vagas. Então, se você se interessa por esse concurso, você tem que conhecer a realidade do estado onde você está procurando fazer o concurso de cartório, para saber quais são as serventias que estão sob respondência. Porque até então nós não tínhamos mais serventias boas. Aí o que aconteceu? Ali na Tocantins, perto da Praça Cívica. Taveira. Sabe o cartório Taveira? O titular Taveira faleceu. Ele faleceu, o que o Tribunal de Justiça faz? Nomeia um respondente e aquele cartório entra para a lista do próximo concurso. Perceba ali, é o 4º registro civil de Goiânia, que tem atribuição de notas. Então, é um cartório de escrituras e de registro civil. É um excelente cartório, é um cartório que, se a gente olha a renda do CNJ, é um cartório de 800 mil mês. Bruto. Deve sobrar aí uns 500 mil. Se for um salário que te interessa, para o próximo concurso, você pode estudar, mas com certeza, aí o detalhe, mas estuda olhando já a prova de títulos, porque você tem que ficar em primeiro, porque não tenha dúvidas que ele será o primeiro a ser escolhido. Então é assim que funciona. Forma a lista final dos aprovados, e aí tem uma audiência pública que o tribunal faz, e nessa audiência ele vai chamando por ordem de classificação. Chama o primeiro, qual que você escolhe? Tal. Segundo, qual que você escolhe? Tal. Então você tem que conhecer a realidade cartorária do estado que você quer fazer essa prova. Professor, uma dúvida aqui. Eu sou de Porangatu, lá tem 3 cartórios: civil, protesto e imóveis. O civil estava vago, a tabelião assumiu e para escolher outro. Titular. O titular. Aí, o de imóveis, ele é um, não sei se é interino. Interino. O antigão que está lá, não tiraram ele. Ah. A de protesto é do senhor, então. Uhum. A minha dúvida é, quando esse de imóveis falecer, aí alguém Concurso. vai escolher? Ah, tá. Então não vai para... Não. O que acontece? Quando a gente fala o antigão que não sai, por quê? É aquele que titularizou sem concurso, mas antes de 88. Então não exigiu o concurso. Então ele é titular tanto quanto eu, só que ele titularizou só por nomeação. Então ele é titular. Então ele só sai se ele pedir exoneração ou depois de falecer. Quando ele falecer, o tribunal vai nomear um respondente para lá e ele entra na lista do próximo concurso. Ele assumiu na época lá com 21 anos ainda. Pois é. Então, certamente antes de 88. Então ele é titular. Ele é titular. Eu, por exemplo, eu sou titular do meu e respondo pela comarca vizinha, porque na comarca vizinha não tem titular. Então, eu também faço respondência, porque a respondência, pela lei dos cartórios, o tribunal tem que indicar para responder, primeiro, o titular mais próximo. Se não tiver um titular mais próximo, alguém com mais de 10 anos de experiência, se não tiver, o próprio tribunal pode fazer uma seleção interna e indicar alguém. Eu trabalhei da Diana Lemos. Ela foi uma das pessoas para mim do STF lá, para tentar conseguir. Lá no primeiro concurso, né? A gente pavimentou a estrada para vocês, pode ir agora que está tranquilo. Fácil, difícil foi o primeiro. Eu não achei mais que ia dar certo, não. Eu já estava me preparando para mudar para Tocantins, ser promotor de justiça lá no interior. Mas, enfim, tem algumas peculiaridades desse concurso. Quem tiver alguma curiosidade, precisar de ajuda, quiser alguma informação extra, eu estou à disposição para conversar com vocês aí no intervalo, no Instagram, do jeito que vocês acharem melhor. Então, na parte de direito penal, como que eu posso te ajudar? Com muita teoria. Eu sei que a pós tem um viés prático, mas convenhamos, eu faço inventário hoje em dia. Eu faço, na maior parte do meu tempo, dentro do cartório, eu divorcio o povo, eu faço
inventário, eu faço testamento, esse tipo de coisa. Mas a minha base teórica é toda em direito penal. Eu sou um professor de direito penal que virei tabelião. Então, quando eu passei no concurso, eu já dava aula quando eu tomei posse, né? Eu já dava aula há 5 anos. Comecei a dar aula de direito penal em 2010. Então, já tem um tempinho que a gente faz isso. Eu sou professor só aqui, eu ia dizendo. Primeiro porque a minha disponibilidade de tempo já é mais curta. E segundo porque eu sou irmão do João Augusto. E aí ele não me deixa dar aula na concorrência, né? Então, eu dou aula atualmente só aqui no IGD, tanto na pós-graduação quanto no preparatório para a OAB e para concursos. Então, vamos lá. Nós estamos aqui para estudar concurso de agentes e excludentes de punibilidade. No direito penal, concurso de agentes está regulamentado lá no Código Penal a partir do artigo 29. O que o artigo 29 diz? Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. O que eu preciso que você entenda? Já vou ficar aqui ainda. O que eu preciso que você entenda com as regras do concurso de agentes? O porquê que o legislador criou as regras do concurso de agentes? Qual que era a intenção do legislador ao criar essas regras? Conseguir punir aqueles agentes que não praticam ato de execução. Essa é a ideia. Porque o que é concurso de agentes? É reunião de esforços para o cometimento de um crime. Porque concurso de pessoas é quando eu tenho mais de uma pessoa cometendo um único crime. É diferente de concurso de crimes. No concurso de crimes, eu tenho uma única pessoa cometendo mais de um crime. Ora, no concurso de agentes é uma pluralidade de agentes cometendo um único crime. Então, reunião de esforços para o cometimento de crimes. Se eu não tivesse as regras do concurso de agentes, eu não conseguiria alcançar todos aqueles que reuniram os esforços. Quer ver? Entenda de maneira básica nesse exemplo aqui. Imagine que eu me reúna com a Natália para furtar o drone do João Augusto. O João Augusto comprou um drone, vocês ficaram sabendo? Ele não tem mais onde enfiar dinheiro e fica comprando essas coisas. Então o João Augusto comprou um drone. Eu e a Natália ficamos com inveja e falamos, vamos furtar o drone do João Augusto? Entende o que é concurso de pessoas? Nós reunimos esforços para ir furtar o drone do João Augusto. Chega lá no apartamento, eu falo para a Natália assim, Natália, você sobe e pega o drone, que eu vou ficar aqui na garagem vendo se o carro do João Augusto não chega. A Natália fala, tudo bem, eu vou lá. Ela sobe, subtrai o drone, a gente vai embora e combina de vender ele uma outra hora e repartir o dinheiro. Quando eu olho para essa empreitada criminosa, quando eu olho para essa reunião de esforços de maneira isolada, quem praticou o crime de furto? Natália. Porque no artigo 155 está escrito, subtrair para si ou para outra em coisa alheia, móvel. Qual que foi a minha conduta isoladamente? Eu fiquei vigiando. Qual que foi a minha conduta isoladamente? Eu fiquei vigiando para saber se o João Augusto não chegou. Eu subtraí coisa alheia móvel. Eu não pratiquei, eu não exercitei o verbo núcleo do tipo penal incriminador. É para isso que existe a regra do concurso de agentes. Para que no artigo 29 eu fale assim, peraí, mas o Getúlio, por mais que não tenha exercitado o verbo núcleo, ele contribuiu de qualquer forma para o crime. Se ele contribuiu, ele incide nas penas deste crime. Não é isso que o 29 fala? Todo aquele que contribui para o crime incide nas penas a este cominadas? Então, eu contribuí de qualquer forma para o crime, então eu vou incidir nas penas do crime, na medida da minha culpabilidade. Essa parte final do artigo 29 é importantíssima.
Todo aquele que contribui para o crime incide nas penas a este combinada na medida da sua culpabilidade. Na medida da sua culpabilidade. Então, eu também responderei pelo crime de furto, muito embora eu não tenha exercitado o verbo núcleo do tipo penal incriminador. Essa expressão, ela é tranquila para você? Exercitar o verbo núcleo do tipo penal incriminador? Eu posso substituir tipo penal incriminador por modelo de comportamento proibido? Tá tudo bem? Porque olha só, nós temos várias espécies de tipos penais. Eu tenho tipo penal incriminador, tipo penal permissivo, tipo penal exculpante, tipo penal interpretativo. Quando eu olho o Código Penal, o que é um tipo penal interpretativo? É aquele que serve apenas para explicar alguma coisa. Exemplo, artigo 327 do Código Penal. O que o artigo 327 do Código Penal diz? Ele traz o conceito de funcionário público para fins penais. Ele não descreve um crime, ele não traz um excludente de ilicitude, não traz um excludente de culpabilidade, ele simplesmente diz o que é funcionário público para fins penais. E esse conceito é relevantíssimo. Porque o conceito de funcionário público para fins penais, ele dista muito do conceito de funcionário público para o próprio direito administrativo. Eu sou um ótimo exemplo disso. Para o direito administrativo, eu, tabelião de notas aqui no estado de Goiás, sou funcionário público? Para o direito administrativo, não. Para o direito administrativo, eu sou particular que presta serviço público, selecionado por concurso. Mas para o direito penal, eu sou funcionário público? Sim. Porque para o direito penal, qualquer um ligado à administração pública, direta ou indireta, ainda que sem remuneração, é funcionário público para fins penais. Então, o artigo 327 é um tipo penal permissivo. O que é um tipo... Desculpa, é um tipo penal interpretativo. O que é um tipo penal permissivo? São aqueles tipos penais que trazem alguma excludente de ilicitude. Exemplo, artigo 25. Artigo 25 do Código Penal descreve a legítima defesa. É um tipo penal permissivo, descreve um excludente de ilicitude. O que é um tipo penal exculpante? É um tipo penal que traz um excludente de culpabilidade. O exemplo, artigo 26, que trata da imputabilidade. Agora, o tipo penal incriminador é o tipo penal que descreve um crime. E o tipo penal incriminador, eu ia dizendo com você, nós podemos traduzir tipo penal incriminador por modelo de comportamento proibido. Porque o tipo penal incriminador nada mais é do que a descrição de um comportamento sob ameaça de uma pena. Portanto, é dizer que aquele comportamento é proibido. Matar alguém, pena 6 a 20 anos. A interpretação é proibido matar. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia, móvel, pena 1 a 4 anos. A interpretação é que é proibido, desculpa, de 1 a 4 anos. De 6. A interpretação é que é proibido matar, proibido furtar. Então, o que eu quero que você entenda? Que o tipo penal incriminador é descrição de comportamento proibido. E no concurso de agentes, quando eu aplico a regra do artigo 29, nem todo mundo vai ter praticado aquela conduta proibida. Nem todo mundo vai ter praticado aquela conduta proibida. E ainda assim, eu vou conseguir punir. Por quê? Porque há um liame que liga essas pessoas. Porque se eu não tivesse as regras do concurso de agentes, eu teria que isolar as condutas e punir pelas condutas isoladamente. E muitas das vezes, uma conduta isolada não vai praticar
o verbo núcleo do tipo penal. Ela pode ser considerada atípica. Imagina o seguinte: A, querendo matar B, dissolve uma dose de veneno na bebida de B. Só que é uma dose insuficiente, uma dose não letal. C, também querendo matar B, na mesma ocasião, vai lá e dissolve uma dose de veneno na bebida de B. Mas essa dose também é uma dose não letal, insuficiente. Entretanto, a somatória das doses perfaz uma dose letal. B bebe e morre, pelo que respondem A e C. Não seria furto, mas a pergunta que eu quero dizer é: pelo homicídio tentado ou consumado? Tentado. Prof, mas B morreu. Mas o que acontece nessa situação? Eu não tenho concurso de agentes. Porque nós vamos aprender aqui que existem alguns pressupostos caracterizadores do concurso de agentes. E um desses pressupostos é vínculo subjetivo. É que esses agentes tenham formado vínculo subjetivo entre eles para a prática daquele crime. Eles precisam estar unidos e imbuídos do mesmo objetivo. Existia isso entre A e C? Não. Então não há concurso de agentes. Então eu preciso analisar as condutas de maneira isolada. É isso. A grande mensagem de todo o nosso módulo é essa. Eu quero que você entenda que no concurso de agentes eu posso analisar a contribuição de todo mundo como uma conduta única para o cometimento do crime. Mas se eu não tenho o concurso de agentes, eu fragmento e preciso analisar as condutas de maneira isolada. Quando eu analiso a conduta de A queria matar? Queria. A conduta era suficiente para isso? Tentativa. C, queria matar? Queria. A conduta era suficiente para isso? Tentativa. Muito embora B esteja morto. Mas eu não posso. Eu posso somar essas condutas? Não. Por que eu não posso somar as condutas? Porque não há concurso de agentes. Eu podia ir embora, se você entender isso. Porque a grande mensagem, a gente vai entrar nas peculiaridades, mas a grande mensagem que eu quero que vocês captem em relação ao concurso de agentes é essa. Porque o grande efeito, o que levou o legislador a criar essas regras, foi justamente conseguir punir todo mundo. Porque às vezes nem todo mundo comete ato de execução. E se não comete ato de execução, dá para punir? Não, né? Você lembra do intercrimes? Boa noite! Meu nome é Getúlio, eu estou aqui para te ensinar direito penal. Sou professor da pós-graduação, nós vamos passar o final de semana inteiro juntos. Então, não me olha com essa porra de cara de sono. Acorda, fala comigo. Vai ser mais fácil se a gente fizer assim. Vamos interagir? Muito bem, turma. Vamos lá, então. Vocês sabem o que é intercrime? Fala, não, professor. Sim, professor. Intercrimes é o caminho do crime. Não é assim que você aprendeu na faculdade? É, mas eu não vou dar a aula chata da faculdade. Eu só quero que você se lembre. Intercrimes é o caminho do crime, que é dividido em duas grandes fases. Uma primeira fase chamada de fase interna, uma segunda fase chamada de fase externa. Externa. Aqui é o caminho que o agente percorre na prática de um ilícito penal. O primeiro passo a doutrina chama de cogitação. Os outros passos, já na fase externa, são chamados de preparação, execução e, por fim, consumação. Por que cargas d'água a doutrina estratificou o caminho do crime? Só para criar o caminho e achar que é bonito? Para que essa porra? Para dizer
Em que momento nesse caminho o Estado olhou e falou assim, peraí, o criminoso percorre esse caminho aqui. A partir de quando a gente pode parar ele? É para isso. A partir de que momento? Perceba, a fase interna, chamada de cogitação, muitas vezes, pelas doutrinas um pouco mais prolixa, eles dividem essa fase interna aqui em 3 subpontos. Idealização, sopesamento e decisão. Faz sentido? Tive uma brilhante ideia de cometer um crime. Sopesei os prós e os contras e decidi cometer o crime. Ou apenas cogitação. Analisa comigo. É possível o Estado já punir na fase interna? Amém, não é? Não estaríamos aqui se isso fosse possível, não é mesmo? Você já cogitou cometer um crime? Nossa, professor, já até sopesei. Eu tinha até decidido, mas acabei desistindo. Então a fase interna não é punível. Qual o princípio aplicado aqui? Qual o princípio aplicado aqui para falar que a fase interna não é punível? Alteridade. Princípio da alteridade. Porque pelo princípio da alteridade, nenhuma conduta pode ser considerada criminosa se ela não extrapola a esfera jurídica do próprio agente. É por esse princípio aqui que suicídio não é crime. Prof, não, é porque a pessoa morre. Mas imagina que ela é tão incompetente, olha a incompetência no grau máximo. A pessoa quer se matar e ela vai praticar o ato contra ela mesma e ela não consegue. Ela tenta o suicídio e não consegue. O Estado tem algum ato contra ela? Não. Porque perceba o que é crime no artigo 122. Induzir, instigar ou auxiliar que terceiro suicide. Percebe a diferença? Percebe o princípio da alteridade? Crime é induzir, instigar ou auxiliar o suicídio de terceiro. Suicídio mesmo não é crime, por conta do princípio da alteridade. Portanto, se a conduta ainda não extrapolou a esfera jurídica do próprio agente, ela não pode ser punível. Tudo bem? Agora vocês estão prontos para o exorcismo que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer agora, porque você carrega esse monstro dentro de você há muito tempo. Então vamos tirá-lo de dentro de você. Quando eu passo para a fase externa e questiono, os atos preparatórios são puníveis? Eu adoro essa resposta. Cara, eu sei aonde vocês vêm viciados. Eu vou responder e nós vamos visitar essas hipóteses aí. Mas a resposta é não, atos preparatórios não são puníveis. Não, tem exceção. Não, não tem exceção. Atos preparatórios não são puníveis. Ah, mas e se configurar crime próprio? Aí não é atos preparatórios. Esse é o grande problema. Acompanha comigo. Você leu em algum lugar, e tem mesmo doutrina que traz isso, que diz o seguinte: atos preparatórios de regra não são puníveis, salvo se o legislador cria um crime autônomo com esses atos preparatórios. Como que a doutrina chama esse crime autônomo? Crimes obstáculo. Crimes obstáculo. Que é quando o legislador, querendo evitar o crime fim, cria um crime obstáculo para que aquela preparação já seja crime e ele não alcance o crime fim. O melhor exemplo que nós temos no Código Penal é o petrecho para moeda falsa. Eu tenho no Código Penal, ali por volta do artigo 289, o crime de moeda falsa, que é falsificar moeda, e eu tenho o crime de petrecho para moeda falsa, que é o fato de comprar maquinismo para falsificar moeda. Percebeu que é um obstáculo? A doutrina que diz que tem exceção, fala assim, olha aí o exemplo. Petrecho é preparação da moeda falsa e é punível.
Mas o que você não entendeu é que quando o legislador dá esse passo, ele transforma aquilo que era preparação em execução. O que eu quero te dizer é o seguinte: aquele que compra máquina para falsificar moeda, ele está sendo punido porque está preparando a moeda falsa ou porque está executando o crime de petrecho. Percebe a diferença? Não tem exceção, porque aquilo que a doutrina diz que é exceção não é. Todas as vezes que o legislador cria um crime autônomo com os atos preparatórios de outro crime, ele transforma aquilo em execução. Tanto é que em 2016 foi criado o crime de preparação de ato terrorista, justamente para conseguir punir aquelas pessoas que estavam preparando o ato terrorista e ainda não praticaram os atos de execução. Mas você não precisava nem ter essa ideia mirabolante. Bastava ler o Código Penal. Quando você lê a tentativa, no artigo 14, inciso 2, você vai ver que só é possível punir, ao menos a título de tentativa, o que está escrito lá? Quando iniciado o quê? A execução. Então, da agora para frente, deixa esse demônio de lado. Preparação é punível? Não. Nunca, nunca. Ah, mas aí vira execução. O próprio Código Penal diz, se não iniciar a execução, eu não posso punir nem a título de tentativa. Considera-se o crime tentado quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, para o início da punição, é preciso que o agente inicie os atos de execução. E por que eu estou te falando isso? Justamente para te dizer que aqui no concurso de agentes, alguns agentes não vão praticar atos de execução, mas vão contribuir de qualquer forma para o crime. E aí o artigo 29 vem e diz, todo aquele que contribui de qualquer forma para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, a grande sacada é entender que as regras do concurso de agentes foram feitas para que eu consiga punir aquele que contribui, mas não executa. Ah, mas e se ele contribuiu de forma pequena? Vai ter uma diminuição de pena, previsto no parágrafo 1º do 29, que é a participação de menor importância. Mas vai responder por aquele crime? Vai ser partícipe daquele crime? Vai incidir nas penas a este combinadas. Vocês estão conseguindo me entender? Tá tudo bem? Eu posso continuar nesse ritmo aí? Sim? Beleza. Me chamou, irmão? Não? Vamos lá. Vamos, então, trabalhar os pressupostos caracterizadores do concurso de agentes. Ó, pressupostos caracterizadores do concurso de agentes. Vamos lá, vamos ver se vocês estão ligados. Imagina qual o primeiro pressuposto do concurso de agentes. Muito bem, vocês são muito perspicazes. Que eu tenha mais de um agente. Mas cuidado, não é qualquer agente. Mais de um agente culpável. Isso aqui gera alguma confusão em vocês. Mais de um agente culpável significa mais de um agente maior de 18 anos e mentalmente são. Então, é mais de um agente imputável, com potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, mais de um agente maior de 18 anos e mentalmente são. Porque se você pratica o crime com um menor, esse crime não foi praticado em concurso de agentes? Não. Como que eu vou fazer para conseguir identificar isso, prof? Mas eu tenho uma manha para que você consiga responder certo. Olha para o processo.
Quantas pessoas vão estar lá? Imagine que eu, com o menor, pratiquei um furto. Quantas pessoas vão estar como réu no processo pelo furto? Só eu. Tem concurso de agentes? Não. Para ter concurso de agentes, eu preciso de mais de um agente culpável, mais de um agente maior e mentalmente são. Só que nós precisamos fazer uma ressalva aqui. A ressalva é em relação aos crimes plurissubjetivos, ou também chamados de crimes de concurso necessário. Que diabo é isso, prof? São aqueles crimes que para a configuração eu preciso de mais de um agente. É o melhor exemplo. Associação criminosa, antigo crime de quadrilha ou bando, do artigo 288 do Código Penal. Eu preciso de pelo menos 3. Isso são crimes plurissubjetivos. Para que o crime exista, eu preciso de pelo menos 3. Para a configuração dos crimes plurissubjetivos, basta um agente culpável. Professor, aquele caso, por exemplo, das crianças, os menores, então, fora. Fora. Mas a pluralidade de agentes vai servir para o aumento de pena? Vai. O que eu quero que você entenda é que existe só um réu no processo. Então eu tenho concurso de agentes? Não. Por isso que olhar para o processo é uma boa. Então, nos crimes plurissubjetivos ou eventualmente plurissubjetivos. O que são crimes eventualmente plurissubjetivos? São aqueles crimes que a pluralidade de agentes serve como qualificadora. Para esses crimes, para configurar esses crimes, basta um. Então imagina que eu me associo com um jardim de infância, com estabilidade e permanência para o cometimento de crimes. Está configurada a associação criminosa? Sim. Sim. É isso que eu quero que você entenda. Para configurar o crime, basta um agente com culpabilidade. Mas eu tenho concurso de agentes nesse caso? Não. Então, eu vou responder pela associação criminosa? Sim, sozinho. Quando eu olho para o polo passivo da ação penal, quem vai estar lá? Só eu. Imagina que eu entro no hospício e cometo rixa com os doidos. Está configurada a rixa? Sim. Mas tem concurso de agentes? Não. Quem vai estar no polo passivo pela ação penal de rixa? Apenas eu. O furto qualificado pelo concurso de pessoas é um crime eventualmente plurissubjetivo. Eu e o menor. Está configurado o furto qualificado pelo concurso de agentes? Sim. Mas eu tenho concurso de pessoas? Não. Quem vai estar lá? Só eu. Tudo bem? Essa ressalva está entendida? Então, para haver concurso de agentes, para que eu tenha um autor e um coautor, ou um autor e um partícipe, eu preciso de pelo menos 2 agentes com culpabilidade. Pelo menos 2 agentes com culpabilidade. Então, eu estou falando de 2 agentes maiores de 18 anos e mentalmente são. Tudo bem? Sim. Muito bem. Imagino que vocês gostam de direito penal, né? Não, prof, era porque era que tinha vaga mesmo, eu fiz matrícula. Relevância causal das condutas para a produção do resultado. Que pressuposto é esse? O que quer dizer relevância causal das condutas para a produção do resultado? Tem que contribuir de alguma forma. É isso. Esse pressuposto está querendo dizer que, eu não estou falando de concurso de pessoas, que a conduta de cada um tenha contribuído para o resultado final. Ainda que essa contribuição seja pequena. Ela não pode ser inócua, irrelevante.
Nesse ponto, eu estou querendo distinguir com você a participação de menor importância da participação inócua. A participação de menor importância não quebra o concurso de agentes. Aquele que participou de maneira menos importante vai ter apenas uma diminuição de pena. Mas a participação inócua, essa sim quebra o concurso de agentes por conta do segundo pressuposto. Aquela participação que em nada contribui para o crime. Caiu na prova esses dias, na prova da OAB. Eu não lembro o nome dos personagens, mas era mais ou menos assim. João, querendo furtar a casa de José, vai até o chaveiro Pedro e diz: Pedro, quero furtar a casa de José. Você faz uma cópia da chave da casa dele para mim? Pedro diz: claro que eu faço, eu odeio José. Faz a cópia da chave da casa de José e entrega para João. João vai até a casa de Pedro e, ao chegar lá, encontra a porta aberta. Entra e subtrai as coisas lá de dentro. Ao final, a polícia investiga, descobre e coloca João e o chaveiro Pedro como réus em concurso de pessoas pelo furto na casa de José. Você é advogado do chaveiro Pedro. Qual é a tese defensiva? Não há concurso de agentes. Ele não tinha conhecimento da dinâmica. Ele até tinha conhecimento, porque, por isso que eu ainda disse, João chega até Pedro e diz: quero furtar a casa de José, você faz a cópia? Ele fala: faço, odeio José. Então, ele até tinha um vínculo subjetivo. Agora, o problema é que a participação dele em nada contribui. E como que eu faço para entender isso? Retira a participação dele. O crime continua acontecendo da mesma forma? Essa é a diferença. A diferença da participação inócua para a de menor importância é que a de menor importância ela contribui pouco, mas contribui. É o exemplo típico da carona. Sua amiga vira para você e fala: amiga, sua louca, descobri que o crush está me traindo e decidi matar ele. Você fala: nossa amiga, até que enfim você acordou para a vida. Ela fala: eu estou indo na casa dele matar. Você me dá uma carona? Você, claro que sim. Dá a carona até sua amiga, deixa ela lá na porta da casa do crush e vai embora. Ela sobe e comete o crushicídio. A pergunta é: você, que nem lá na hora estava, é partícipe do crushicídio? Sim. Porque vai naquela questão do grau de conhecimento. Primeiro pressuposto, mais de um agente com culpabilidade. Tinha? Tinha. Vocês duas. Segundo pressuposto, a conduta de cada uma contribuiu para o resultado final ou a sua participação é inócua? Qual que é o exercício mental de fazer? Retira a sua participação. O crime continua acontecendo da mesma forma? Não. Ela ia ter que pegar um Uber, de um mototáxi, a pé, de ônibus, de qualquer outra forma. Mas o crime muda. Sim ou não? Mas, professor, para diferenciar, só para você diferenciar, na prática, diferenciar uma participação Inócua da... uma de menor importância de uma responsabilidade igual do executor. Seria o caso do comportamento daquele que presta uma participação de menor importância não ser indispensável, né? É o caso, Isso. É o Uber, não é indispensável. Perfeito, exato. Agora, eu só consigo matar ele se você me der arma, eu não consigo outra arma. Tem que ser Se não tivesse aquela emprestada arma... Eu só mato se for com a sua arma. Perfeito. Tem que ser específico. Perfeito. Ou você tem acesso à casa dele, eu só vou conseguir se você abrir a casa dele em tal horário. É a indispensabilidade, né? Que tem que ver, né? É isso. Ela é relevante, mas não é indispensável para saber se É isso. A participação tem que ser relevante. Essa é a melhor palavra. Relevante. A participação relevante nunca será de menor importância. Agora, a carona, de qualquer outra forma, ela ia. Para diferenciar uma Sim. menor importância. Entendemos isso? Então, relevância causal da conduta para a produção do resultado é que a participação de cada agente em concurso, tem que contribuir para o resultado final. Ainda que seja uma contribuição pequena, mas tem que contribuir. Ela não pode ser o quê? Inócua.
aquela que você retira e não muda nada no resultado final. Essa participação que retirando não muda o resultado final, nós chamamos de participação inócua. Essa quebra o concurso de agente e esse agente por nada responde. Tudo bem? Só que você tem que entender, e eu fiz questão de trazer esse conceito da doutrina, de o que é participação, de qualquer modo, trazida aí pelo legislador. Ela diz o seguinte, está escrevendo isso aqui? Não. Caneta. Isso. Olha esse conceito da doutrina. É entendida como uma contribuição pessoal. Olha só como é fácil participar de um crime. Ela pode ser física ou moral, direta ou indireta, por ação ou por omissão, anterior ou simultânea à execução do delito. Ó, você pode ser partícipe de um crime apenas participando moralmente. Por omissão. É possível? É possível. Por omissão. Participar por omissão. Desde que eu tenha o dever jurídico de agir. Cuidado, porque senão você vai achar que você tem a obrigação de sair por aí evitando o cometimento de crimes. E quem tem o dever jurídico de agir? Vamos só revisar isso aqui? Alguns, além do garante. 13, parágrafo 2º. O 13, parágrafo 2º diz exatamente nesses termos. A omissão é penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. Ele diz, o dever de agir incumbe a quem? Nesse momento, o Código elenca 3 grupos de pessoas que têm o dever jurídico de agir para evitar os crimes, sob pena de não agindo, responderem pelo próprio crime. Primeiro grupo, aqueles que tenham por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância. Segundo, aqueles que de outra forma assumem a responsabilidade de evitar o resultado. E terceiro, aqueles que, com a sua conduta anterior, criam o risco da ocorrência do resultado. Então, omissão imprópria é quando o crime está descrito por ação e o agente comete por omissão. Não, prof, sexta-feira, hora dessa. Omissão imprópria é quando o crime está descrito por ação e o agente não impede o cometimento do crime, não age para evitar. A grande pergunta para você entender a omissão imprópria é: mas eu tenho obrigação de sair por aí evitando os crimes? Se você se encaixa em um desses 3 grupos, sim, você tem a obrigação de evitar o crime sob pena de responder pelo próprio crime. Olha um exemplo que infelizmente é comum. Vai ver, eu vou te falar o exemplo, você já vai entender qual que é o final. Imagine uma mãe solteira que tem uma filha de 13 anos. E a mãe arruma um namorado. E o namorado da mãe bullying na filha, se é que você me entende. A mãe descobre e, com medo de perder o namorado e a assistência material que ele lhe confere, faz vistas grossas. Só que a situação vai ficando tão escancarada que a vizinhança descobre e denuncia para a polícia. A polícia investiga, descobre toda a situação e indicia ele por estupro de vulnerável por ação. E ela por estupro de vulnerável por omissão. Ela praticou estupro de vulnerável?
Não, mas ela deixou de evitar. Ela tinha obrigação de deixar de evitar? Tinha, porque ela tem por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância. Por lei, polícia, bombeiro, os pais em relação aos filhos menores. Entenda quem são esses 3 grupos, para você entender como participa por omissão. Quem são esses 3 grupos que a lei elenca no parágrafo 2º do 13? Ó, aqueles que têm por lei o dever de cuidado, proteção e vigilância. Nós estamos falando dos agentes estatais e dos pais em relação aos filhos menores. Agora, olha a sutileza do parágrafo 2º do 13. Ele diz o seguinte, ó, no 2º grupo. Aqueles que de outra forma... O que o legislador está querendo dizer com outra forma? É porque no primeiro grupo ele diz, aqueles que por lei têm a obrigação. Quando ele vem para o 2º grupo, quando ele diz aqueles que de outra forma, ele está dizendo que não por lei, mas de outra forma, assumem a responsabilidade de agir para evitar o resultado. É o grupo dos garantes. Aquele que assume papel de garantidor. E assumir papel de garantidor é muito simples. Pode ser através de um contrato verbal e gratuito de prestação de cuidado. Imagina que você está lá no seu apartamento, uma cena bucólica. 2 horas da tarde, sovando um pão de queijo. Não tem esse tipo de mulher aqui mais, tem? Não tem. Quem que sova um pão de queijo aqui? Vocês compram a porra toda congelada. Não tem, né? Ah lá, vocês não têm coragem de levantar a mão e mentir. Tá, mas imagine que você está sovando um pão de queijo no seu apartamento, 40º andar. A sua vizinha bate lá na porta e fala, vizinha, vou na feira. Você olha o Tais para mim? Filho dela, demônio da Tasmânia. Olha você pulando para dentro do 2º grupo. Fala, olho. Ela passa o moleque para dentro, fecha a porta. Você continua sovando o pão de queijo, escutando o padre Marcelo Rossi no rádio relógio. E não olha o Tais. O Tais sobe na janela e fala, sou o Superman, e pula. Tais is dead. Você, sovando pão de queijo, escutando o padre Marcelo Rossi, responderá pela morte do Tais? Sim. Você vai falar, eu não queria matar o Tais, eu não estou dizendo que é doloso. Eu quero dizer, você tinha a obrigação de agir para evitar o resultado? Tinha, porque você pulou para o 2º grupo, falou, eu olho. Você, de outra forma, que não por lei, assumiu a responsabilidade de agir para evitar o resultado. Você agiu? Não. Então você responde pelo resultado. Cuidado com essa nuance, ó. A obrigação é de agir para evitar o resultado e não de evitar. A obrigação é de agir para evitar e não propriamente de evitar. Imagina que o pai está com o filho no barco, o moleque cai no rio. Ele pula atrás do moleque, consegue alcançar ele e colocar dentro do barco de novo. Ainda assim o moleque morre. O pai responde pela morte do menino? Não. Porque a obrigação é de agir para evitar e não propriamente de evitar. Se você pega o Tais, coloca na cadeirinha de comida, amarra o Tais e vai na geladeira pegar a papinha, e o Tais, que é o Tais, consegue se desvencilhar do cinto e pula e morre. Aí você responde pela morte do Tais? Aí não, porque aí você agiu para evitar. O que o agente não pode fazer é o quê? Se omitir. A obrigação é de agir. E tem uma outra nuance nesse parágrafo 2º do 13. Porque ele diz, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia. Devia e podia. É poder e dever. Note que o dever, o próprio legislador diz, porque logo em seguida ele diz, o dever de agir incumbe a quem? E ele elenca quem tem o dever. Mas e o poder? O poder é só diante do caso concreto que você vai saber. Professor, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Essa hipótese de concurso aí do 13, ela pode se aplicar eventualmente em... Digamos que você tem um dever legal de evitar um furto. E você está vendo
levando a pessoa É isso aí. e você, intencionalmente, você não quer coibir aquela conduta. Nesse caso, qualifica-se o furto por concurso de pessoas? Sim, perfeito. Qualifica? Qualifica. Eu sou policial, não evito furto, então aquele furto vai ser qualificado, mesmo respondendo por isso. Não, existe o concurso de agentes, né? Eu vou falar agora mesmo do vínculo subjetivo e vou te dizer o seguinte: o vínculo subjetivo depende de um acordo prévio? Deixa ele furtar, Perfeito. fazer aquele cara e qualifica. Sim, perfeito. E tem o concurso de agentes. O policial responde pelo furto. Então vai dar um concurso, então, nesse caso. Com certeza, tem o concurso de agentes aí. Eu vou te dizer agora mesmo, mas só para... Mesmo que o policial não esteja avisando, não tem um dolo em relação a não ter uma vantagem patrimonial. Como não tem dolo se não foi na hora ele... Não tem um dolo no patrimônio, ele só não gosta da vítima, deixa esse cara se ferrar mesmo, mas ele não teve ajuste prévio com o executor, ele simplesmente viu aquela situação e que se beneficia, e que permitiu que ela acontecesse porque ele não gosta da vítima. O dolo não é do resultado, o dolo é da omissão. Entendi. Ele não vai enviar nada. Perfeito? É. Você, a satisfação dele de ver a vítima se lascar. É, ele não... Ele tinha o dever jurídico de agir? Sim. Ele se omitiu? Se omitiu dolosamente ou culposamente? Perfeito. Perfeito, entende? E ela, quando está sovando o pão de queijo, ela se omitiu o quê? Culposamente. Nesse caso tem homicídio culposo. Perfeito. Então, aí qualifica, então, para o autor vai qualificar. Qualifica para o autor e existe o concurso de O agentes. executor vai qualificar. Sim. Tudo bem com isso? Então, como que eu participo por omissão? O colega antecipou um ótimo exemplo. Imagina que um vigia noturno combina, não precisa do ajuste prévio. Eu já vou falar sobre isso. Ele tá com preguiça, mesmo. O jogo do Corinthians. Mas imagina que o vigia noturno... Fala bem. Só uma dúvida em relação ao caso dele. Ele falou assim, eu não gosto de fulano, deixa ele de lascar. Ele falou a polícia, tá? É importantíssimo esse detalhe. Ele falou que era um policial. Isso. Esse policial, ele tá vendo. Mas ele fala assim, eu não vou agir, mas ele liga pra polícia. Ele agiu. Então aí Já agiu. Ele não pode se omitir. Por isso que eu disse, o dever não é de evitar. O dever é de agir para evitar. Tudo bem? Aí já agiu. O que o agente não pode fazer é se omitir. Tudo bem? Então imagina que o vigia noturno combina com os furtadores de celular de furtarem lá a loja de celular que ele toma conta à noite e aí depois eles dividem o lucro. E aí, nesse dia combinado, ele tira uma soneca, as pessoas entram, subtraem os celulares. Nesse caso, a participação dele é permissiva, né? Porque ele combinou o dia, ele deu informação. Sim, mas no momento ele simplesmente não agiu. E ele tinha o dever jurídico de agir. O detalhe, o que eu quero que vocês percebam na participação é muito mais sobre a omissão do que propriamente sobre o concurso. É fácil de identificar o concurso, mas eu quero que você entenda que para participar de maneira omissiva, ele antes tem que ter o dever jurídico de agir. Porque se é você que não tem vínculo nenhum com a loja e vê furtando e fala, tomara que se foda porque essa loja é cara, você participou do furto? Não! Porque você tinha o dever jurídico de agir. Você tinha por lei o dever de cuidado, proteção e vigilância da loja? Não. Você assumiu de qualquer outra forma a obrigação de agir para evitar aquele furto? Não. Você, com a sua conduta anterior, criou o risco da ocorrência daquele resultado? Não. Então você não tem o fucking dever jurídico de agir. Só participa por omissão. Esse é o ponto. Só participa por omissão se tiver o dever jurídico de agir. Porque senão, a gente vai ter que sair por aí olhando se está acontecendo algum crime para poder evitar. E a gente, aí eu não sei se tem algum policial aí, porque para o policial é diferente, mas a gente, nós que não somos da segurança pública, nós não temos o dever jurídico de agir. Então, se um crime está acontecendo e você vê o crime acontecendo, você tem a obrigação moral de agir? Moral. Alguma coisa fala no seu coração, você quer que se for, está cagando para os outros. Não, né? A gente tem um mínimozinho de... Não tem isso. Então, moralmente, você se sente obrigado a fazer alguma coisa? Sim. Mas o Código Penal fala em dever moral ou em dever jurídico? Jurídico.
E dever jurídico só aqueles que têm por lei, aqueles que assumem o papel de garante, ou aqueles que criam o risco da ocorrência do resultado. Criar o risco da ocorrência do resultado é simples, né? Você já viu várias vezes. Churrasco na sua casa, tem seu amigão que sempre queima a largada, pega os outros e joga na piscina. Professor, e se no caso ele for policial, mas ele estiver fora do serviço? É muito polêmico. Porque eles têm o juramento deles lá. Então, de qualquer jeito, pode... É polêmico. Em serviço, com certeza, ele teria que agir. Fora de serviço, é polêmico. Prisão em flagrante trata muito bem isso aí, né? É o dever de agir. Qualquer do povo poderá, as autoridades policiais e seus agentes deverão. Então, seu amigo jogou o cara na piscina. Ele começou a se afogar. Ele tem o dever jurídico de ir lá e salvar ele? E se ele só morrer afogado lá? Você vai falar, não, prof, morreu porque ele agiu, então não é por omissão. Não, quem matou ele? A água. Ele morreu afogado. Ele tinha o dever de entrar lá e salvar ele? Sim, porque ele, com a conduta anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Professor, uma hipótese aqui envolvendo criança, porque assim, o artigo 227, o quarto ECA, fala que é dever de todo mundo garantir o direito da criança com uma absoluta prioridade. Então, suponhando que tem uma criança lá entrando na frente do ônibus na rua, a pessoa vem e deixa. Essa, É muito genérico. Muito genérico. Ficando com o Código Penal, aqueles que têm por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância, nós vamos falar de, basicamente, de autoridades públicas e aqueles que a Constituição traz, que os pais em relação aos filhos menores, os filhos em relação aos pais idosos. Tem por lei. É muito forçado trazer o ECA e dizer que todo mundo tem a obrigação de sair vigiando criança. Entendeu? É muito. Nunca vi na jurisprudência, tá? Mas é uma tese. Se o ECA fala que todo mundo tem o dever, você imagina. É um caos. Porque, perceba, porque aí não limita o doloso, sabe? Porque aí, se é culposo ou doloso, não interessa na omissão. Ele vai responder pelo resultado, igual a vizinha. Ela não queria matar o Tais, mas ela assumiu a responsabilidade de agir? Assumiu. E ela não agiu. Então ela vai responder pela morte do Tais culposamente. Então você imagina que, se eu entendo que todo mundo tem a obrigação de agir para evitar crime contra criança. Porque o ECA não está falando que é só omissão dolosa. Eu, às vezes, culposamente, posso não ver um crime acontecendo com uma criança. E aí eu vou responder pelo crime culposamente? Porque perceba, a discussão de dolo e culpa não entra aqui na omissão. A omissão, eu só estou dizendo, quando que alguém participa por omissão. A pessoa participa por omissão se ela entra nos 3 grupos previstos no parágrafo 2º 13. Se essa omissão é dolosa ou culposa, é um segundo passo, é uma segunda análise. estreitando a situação, vamos supor o seguinte, uma criança precisa urgente do médico. Situação ali de saúde de risco. A família procura o conselho tutelar, que tem a obrigação de fazer a requisição do serviço. O conselheiro não faz a requisição, a criança não tem o atendimento do médico e vem a óbito. E aí, nesse caso, o conselho tutelar, no caso o colegiado, ele pode ser considerado partícipe? Mas e o dever? Omissão? Qual que é o dever? É legal? O dever tem que ser específico, né? Do conselheiro. Qual o dever legal dele? Também acho que tem, mas qual o dever específico, o dever legal específico? Assistência. Ele atender, né? É o 101, é o 136, inciso 1 É. do ECA. Nós- Atender e requisitar o serviço do inciso 3. Pode ser que a omissão seja analisada aí? Pode ser. Mas aí eu acho que o problema é muito mais de nexo causal do que propriamente da omissão. Ainda tem nexo causal entre a omissão dele e o resultado? Ou o resultado aconteceria mesmo de toda forma? É mais de nexo do que propriamente de omissão. Fala, meu irmão. Fala. O salva-vidas contratado da
garantidor. B ou A? O tá segundo. Hã? Segundo grupo. Só para você fazer um paralelo. Ó. Primeiro grupo, dever legal. Segundo grupo, garantidor. Polícia, dever legal. Segurança particular, garantidor. Bombeiro, dever legal. Salva-vidas, garantidor. Os pais, dever legal. Em relação aos filhos menores, dever legal. Babá, garantidor. Cuidador de idoso, garantidor. Percebe o paralelo? Por isso que o legislador fala aqueles que têm o dever legal e aqueles que de outra forma assumem esse dever. Outra forma é que não por lei, mas por um contrato, que seja verbal, gratuito, assumem o papel de garantidores. Beleza, então vamos lá. De qualquer modo, é muito fácil participar. Olha esse exemplo. Vamos errar só esse aqui para a gente poder ir lanchar o esqueminha lá de vocês. Cadê? Não está aqui não? Aí ó. A se compromete com B a auxiliá-lo na fuga e a escondê-lo após matar C. E assim acontece. Quero saber o que crime cometeu A. Participação no homicídio ou favorecimento pessoal? Favorecimento teria que ser ele cometeu o crime e depois você me ajuda aqui. É isso. Depende, aconteceu quando esse compromisso de ajudar ele na fuga foi depois, ele sabia ou antes, ele sabia que tinha matado? Se ele se comprometeu é antes, né? Então ajuste prévio, aí a participação no homicídio. Olha a nuance, é exatamente o que o colega falou. Olha a nuance. A se compromete com B, fala para B, pode ir matar C, que depois que você matar, você tem guarida. Imagina que acontece o seguinte, B vai lá e mata C, e volta e bate na porta de A e fala, matei. Ele fala assim, não, foda-se, vai resolver seu problema para lá. E não dá guarida para ele. Aí ele ia responder por participação no homicídio? Sim, porque o cara cometeu o crime sabendo que tinha Sim, porque a participação foi assim, ó, pode ir que eu te ajudo depois. Ainda que ele não ajude depois. A participação, ela é sempre, cuidado, a participação, ela é sempre anterior ou simultânea. É assim, parece óbvio, mas tem que ser dito. Você não consegue participar de algo que já passou. Não é isso? Ela é sempre antes ou simultânea. Então ele participou quando? Quando se comprometeu. Falou, pode ir matar que quando você fizer, eu te dou guarida. Aqui ele já é partícipe. Se B vai lá e comete, e volta, e ele não dá guarida, ainda assim é partícipe? Ainda assim é partícipe. Quando que seria o favorecimento pessoal? B não fala nada com A. Vai lá e mata C. Aí depois, vem e bate. Matei C, você me esconde? Claro. Aí isso é o quê? Favorecimento pessoal e não participação no homicídio. Seria um exemplo de participação de menor importância, professor? Seria, porque é uma participação moral só, né? Especialmente se ele não esconder depois. Especialmente se não esconder depois. Mas dá para constatar que ele só não chegou a esconder por exemplo, ali a sua vontade. Ele se comprometeu e aí depois ele não fez. Não, ainda que fosse por vontade. Ele se comprometeu, pode ir e mata que eu te escondo. Aí depois que ele matou, ele bate lá, ele fala assim, ó, mudei de ideia, foda-se, resolve seus BO aí. E aí? Ele já participou. Não, é isso mesmo. É o que eu estou falando. Ele já compromete de toda forma, ainda que não se cumpra pela... Ainda que não se cumpra. Ainda que não se cumpra. Porque pode ele não aceitar fazer mais. Ainda que não se cumpra. Cuidado com o arrependimento posterior aqui. Só para crime sem violência ou grave ameaça, artigo 16. Teria uma diminuição de pena no arrependimento posterior se fosse outro tipo de crime. Porque um dos requisitos do arrependimento posterior, no artigo 16, é que o crime seja sem violência ou grave ameaça e o agente restitua a coisa ou repare o dano antes do recebimento da denúncia. O arrependimento eficaz é aquele que evita a consumação. Então não teve nenhum dos dois aqui, porque consumou. Tá? Só porque o colega levantou a pecha do arrependimento. Ele não escondeu. O arrependimento aqui não pode ser o posterior,
porque arrependimento posterior só para crime sem violência ou grave ameaça, mas pode ser o arrependimento eficaz em relação ao favorecimento pessoal, mas a participação no homicídio já foi. Já foi. Morreu, é justo, foi morrer. É isso. O cara foi certo que ele ia receber ajuda. É isso. Chegou lá e pipocou. Então nessa linha de raciocínio vai ter concurso de crimes, então, vocês poderiam. Concurso de crimes. Vai ter, né? Perfeito. Foram dois momentos Sim. consumativos, dois bens jurídicos distintos, né? Concurso material formal ou crime continuado? Ah, nesse caso é material, dos condutas. Material, perfeito. Perfeito. Material. Vamos lá, comer um salgado e a gente já volta? Fazer um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa, estou à disposição.